ainda a mentalidade do que eu vou falar aqui hoje, para nós podermos aplicar aquilo que o Senhor tem ao nosso coração. É por isso que eu vou explicar bem tranquilo. Escute isso. Nós entendemos que Jesus contou para ensinar a respeito do reino de Deus. Ora, estamos vivendo um tempo aonde você vê jovens, crianças, adolescentes, adultos, anciões, pastores, líderes, que já não querem mais continuar à frente da obra, já não querem mais fazer aquilo que o Senhor chamou, já estão se sentindo cansados, pesados, espancado pela chamada, espancado pelo dom, porque o dom a qual o Senhor nos trouxe é um dom que gera contra nós inimigos. Deixa eu já falar algo, sem massagear o seu ego nem o meu. Se você pensou que Deus te chamou para poder massagear o seu ego ou o meu, nós estamos no lugar errado. Porque todo aquele que entende que tem uma chamada, ele sabe que ele já arrumou opositores e adversários para parar a chamada que Deus tem na vida dele. A Bíblia diz que Neemias estava na casa do rei Artaxerxes, tranquilo, solene, minha irmã, comendo do bom e do melhor na mesa do rei. E há uma mensagem que chega a Neemias por intermédio do seu irmão, pastor Robson. E a mensagem é: Jerusalém já não é mais a mesma. Jerusalém está com a sua vergonha toda mostrando. Os muros foram destruídos. O culto da congregação em Jerusalém já não é mais como era no início. O culto da congregação em Jerusalém já não tem mais tanta gente como tinha antes. Já não tem mais jovens fervorosos, já não tem mais irmãos dos montes, já não tem mais pessoas que buscam como buscavam antes. A Bíblia diz que Neemias recebe aquela mensagem. E quando ele recebe aquela mensagem, a Bíblia diz que Neemias, ele jejuou e orou. A primeira coisa que eu entendo que Neemias, independente da notícia que chega, todo cristão, antes de tomar atitude, ele deve primeiro entrar na presença de Deus, entrar em jejum, entrar em oração, para pedir a Deus um direcionamento. Neemias não desce para Jerusalém. Neemias primeiro entra na presença de Deus e fala com Deus: se achar graça no teu servo, deixe-me descer a Jerusalém. A palavra diz que Jerusalém estava em opróbrio, e opróbrio no grego é a palavra determinada escasso final, último escasso de vergonha, aonde não tem mais debochar. Por quê? Porque toda vergonha já está exposta. E Neemias vai diante do rei, mas ele fala com Deus: Deus, se possível for, vai diante do rei comigo, para que ele me libere para descer a Jerusalém. Dois princípios que eu pego na vida da autoridade espiritual. Primeiro, a autoridade espiritual que eu conheço nas Escrituras é o dono da autoridade, que é o próprio Deus. Segunda autoridade, que representa o próprio Deus na terra, aquele que eles levantou para ser a autoridade de Deus na terra. Certa feita, Herodes vai estar com Cristo, e Cristo vai dizer para Herodes: se do alto não fosse te dado, você não teria autoridade. Se o próprio Cristo respeitou a autoridade, eu não vou respeitar a autoridade que Deus levanta. Escuta isso aqui, presta atenção. A Bíblia diz que Neemias vai diante do rei e fala com o rei. Ele vai servir o rei. Quando ele vai servir o rei olha na face dele e fala: você não está com aquele semblante animado, você não está com aquele belo sorriso, Neemias, no rosto. O que está acontecendo? A Bíblia diz que Neemias vai dizer assim: o meu irmão, não está escrito dessa forma, é mente de pregador, mas você vai me entender isso daqui. E eu não vou agredir o texto, não vou forçar. Eu prometo ficar nas Escrituras. E a Bíblia diz que quando Neemias conversa com ele, ele fala assim: é porque a cidade da onde eu vim, a cidade onde eu morava, a congregação que lá eu cultuava, que lá eu congregava, já não está mais bela como antes. Os muros foram queimados, os muros foram destruídos. Escute isso aqui, porque eu vou falar algo para muita gente aqui esta noite. Escute algo, talvez você está esperando uma resposta de Deus para ver qual é a sua chamada. Eu quero abrir a sua mente biblicamente aqui esta noite. Não espere uma resposta de Deus. Se você é apaixonado por esse reino, faça sem alguém dizer assim diz o Senhor. Neemias não teve um profeta que diz: desce para
Ah, mas Deus não usou alguém. Se Deus quer na casa mesmo, usa o pregador para pôr dentro da palavra é o suficiente, o louvor é o suficiente, o que foi orado aqui é o suficiente, porque o culto não é só o culto na hora da palavra, o culto é desde a hora que abre, porque Deus recebe o culto inteiro, não só um pedaço. Então o culto está desde o início. Enquanto os irmãos louvam, Deus está recebendo. Enquanto canta, Deus está recebendo. Enquanto toca a bateria, Deus está recebendo. Enquanto toca o violão, Deus está recebendo. E na hora da palavra, Deus também está recebendo e falando para Deus. Então diga comigo, o culto. Se você for embora da novela, tudo bem, mas você está no culto, repete comigo com força. O culto é todo importante. Não é só a palavra. Deus recebe o culto todo. Deu para entender, irmão? Deus recebe o culto todo. Então, quando Neemias desce para Jerusalém, Neemias não sai dizendo assim: Deus mandou fazer isso, fazer aquilo, Deus colocou algo no meu coração. Deus, não. Neemias chega caladinho e começa a olhar a cidade. Aí Neemias começa a procurar os seus conterrâneos. E ele vai achando alguns, outros ele não acha, é normal. Nós achamos alguns, mesmo, né, pastor? Qual reveu o pastor aqui hoje? Que bênção! É normal. Só que a Bíblia diz que Neemias está olhando e deu uma volta em Jerusalém para ver qual é a situação. E quando ele olha, Jerusalém está em pó, está no escasso da última vergonha. Mas Neemias não aponta o dedo dizendo assim: bem feito, eu avisei, sabia que não ia dar certo. Neemias está dizendo assim: quem quer trabalhar comigo? Não, quem quer fazer culto comigo? Quem quer fazer evangelismo comigo? Quem quer ir para o monte comigo? Por quê? Porque nós vamos reconstruir Jerusalém. Jerusalém não será essa vergonha mais. A palavra diz que o povo começa a construir. Quando o povo começa a construir, quem aparece? Os opositores. É isso daqui que eu só entrei aqui por conta disso. Você está achando que Deus te chamou, que você não vai ser perseguido, que você não vai ter afronta. E a afronta ela não vem se vai ser na igreja ou se vai ser dentro de casa, ela só aparece. Às vezes você fala assim: nossa, mas é só para a mão nas coisas da igreja, que tudo é errado, você queria que ter tudo certo. Você queria que você fosse melhor que o Cristo, que foi perseguido, traído, caluniado, esbofeteado, açoitado. E qual culpa que ele teve? Nem! Nós estamos vivendo uma era que as pessoas querem ser melhor do que o próprio Cristo que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Eu só vou fazer se lá em casa tiver isso, se eu andar com isso, se eu fazer com aquilo, se vestir assim. Não. Você vai fazer se você ama. Se você ama, não põe a mão, irmão. Se você não ama, não põe a mão, só serve ele, está tranquilo. Por que, pastor, você está falando isso? Eu vim com a mensagem, irmão, de Deus guardada no caderno. Eu não vou usar o caderno. Por que você não vai usar o caderno? Porque Deus não deixou eu usar o caderno. Eu peguei esse caderno aqui e voltar umas 10 vezes. Está ali o obreiro que me conhece, sou pastor dele, sabe que eu gosto de escrever minhas mensagens tudo no caderno. Tá? É o quinto ou quarto caderno. Mas deixa eu dizer algo para vocês bem importante aqui esta noite. O inimigo, ele se levanta. Aí Neemias vai parar para começar a Sanbalate e Tobia, pastor. O que ele diz? A Bíblia diz que Sanbalate mais Tobia vai dizer assim: ó, não dá para sair nada de Jerusalém porque os seus muros estão quem? E o outro vai dizer assim: ó, e se você reconstruir, vem as raposas e derruba. O que ele está dizendo? Nós temos que lidar com dois tipos de oposição. Uma que não acredita, a outra que acredita, mas acha que vai acabar. Porém, Neemias não para para ouvir nenhuma e nem outra. Neemias está envolvido com a obra, relacionado com a obra, relacionado com a obra. Neemias não para para ouvir fofoca na casa do irmão, na casa da irmã. Neemias não para para ouvir quem falou mal do pastor, quem falou mal do irmão do filho de oração. Neemias está dizendo: o negócio é com a obra. Eu quero ganhar alma, eu quero evangelizar, eu quero reconstruir a obra do Senhor. Enquanto eles perseguem. Sabe o que a Bíblia diz, irmã? Que a metade do dia, a metade dos mundos já estava tudo construído. Por quê? A Bíblia fala que o coração do povo estava voltado a trabalhar na obra. O coração do povo estava voltado a envolver com a obra. Tira o seu coração desse ódio, dessa revolta. Volta para a obra, meu irmão, e fica envolvido com ela. Faça! Aleluia! Quem me chamou, meu irmão? Só disponibiliza o seu coração. Então, dentro do texto agora, nós acabamos de ler falando da última hora, do último
dia eu trouxe você pela palavra das 10 virgens, as 5 insensatas e as 5 imprudentes, as 5 prudentes e as 5 imprudentes. Nós estamos falando de 10 pessoas que vivem no mesmo ambiente, 10 pessoas que conhecem o mesmo Senhor, 10 pessoas que carregam a mesma candeia, 10 pessoas que carregam o mesmo azeite, 10 pessoas que congregam no mesmo lugar, 10 pessoas que vivem o mesmo ambiente social, mas na hora da vida do noivo, infelizmente de 10, 5 não entraram. De 10, 5 não? Então vamos para o texto, olha aqui. Nós entendemos que a primeira coisa aqui, se sabemos que a palavra contém uma linguagem comparativa que traz ensino, o Senhor Jesus usa nesta palavra a comparação do reino dos céus como uma figura de festa de casamento, que uma festa que aconteceu nos seus dias. Antigamente, toda festa que acontecia naqueles dias atuais, a figura do noivo aqui é a representação própria do Senhor Jesus. Quando está dizendo lá vem o noivo, é Cristo sendo representado com a busca da igreja. Escute isso. E quando a figura diz assim, olha a noiva que está com a candeia, está representando a igreja. Então nós temos que entender a comparação da palavra. Quando fala do noivo, fala de Cristo. Quando fala da noiva, fala da igreja. Está falando de noiva, não está falando de amante, não está falando de ficadinha, de caso. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu canto, amanhã eu estou no mundo. Hoje eu prego, amanhã eu... Não, nós estamos falando de noiva. Aliança, compromisso. Nós não estamos falando, me perdoe, pastor, mas o senhor sabe que eu sou pastor de igreja. Mas deixa eu te falar, nós não estamos falando de quem hoje quer porque é aniversário e na segunda-feira não quer mais porque passou o aniversário. Nós estamos falando de noiva, que em festa e fora de festa ainda é noiva. Em culto com 20 pessoas, 50 pessoas, 2 pessoas, ainda é noiva. Ainda canta, ainda prega, ainda louva, ainda chora na presença dele, ainda dá glória, ainda levanta a mão, ainda que milagre. Deixa eu dizer algo, foi cantado esta noite. Já não falam mais de Cristo e do reino de Cristo. Mas hoje nós vamos falar do reino de Cristo. Nós estamos falando de noiva, me perdoa o termo da palavra. Nós não estamos falando de meretriz, estamos falando de noiva. Que tem aliança, que está dizendo assim, na saúde e na doença, sou noiva. Na alegria, na alegria e na tristeza, sou noiva. Na riqueza e na pobreza, sou noiva. Aleluia, Jesus. Só que essa noiva a morte não separa. Essa noiva a morte aproxima ela do noivo. Essa noiva, quando ela é tirada da terra, ou quando alguém vem a óbito e é noiva, ele não morre. Perdão, deixa eu dizer o tempo da palavra, ele morre carnalmente, mas espiritualmente ele aproxima do. Aleluia. Nós estamos falando de uma noiva sem mácula, sem pulga. Uma geração, quando eu falo geração, me perdoe. Eu não estou falando de jovens adolescentes, eu estou falando do contexto da geração que nós estamos vivendo em 2024. Jovens, adolescentes, homens, mulheres, anciões, idosos, líderes, pastores, congregados, eu estou falando geral, não estou tirando ninguém. Eu não quero mais, por quê? Porque a luta é pesada, você viu o que leva? Aí eu não posso mais porque a perseguição é muito, e você queria que fosse pouca? Você está envolvida com o reino. Você está envolvido com ganhar uma alma que vale mais do que o mundo inteiro. Você está querendo que o inimigo olhe para sua cara, dá o tapinha no ombro, fala assim, meu camarada, minha amiga, não. A intenção dele é que você tire a mão da obra, que você não faz mais o que Deus chamou, ou que você não faz e cumpra mais a sua chamada. Mas eu vim com autoridade e Deus vai dizer para você, Satanás vai sair derrotado também, porque Deus vai fortalecer outra vez a minha vida. Aleluia. Eu não estou dizendo para você que você vai ter nenhuma coisa, não, mas não estou falando de prosperidade, é pecado, não. Viva a prosperidade, viva os luxos, viva tudo, mas não fica pegado nisso, porque o dia que a trombeta soar, não sobe carro, não sobe moto, não sobe casa, não sobe dinheiro, não sobe bancária, somente a noiva vai estar na presença do Senhor.
dotes. Era comum, era tradição. E qual foi o dotes que Cristo falou com ele? Não, eu vou dizer que... Aleluia! Vai dizer que ele se fez pecado por nós pecadores. Ele não tinha um pecado. Ele não tinha uma culpa. Mas ele aceitou todos os açoites. Segundo os estudiosos, vão dizer que cada açoite que ele batia nele, na ponta do chicote tinha 3 pontas, com os ossos quebrados na ponta, com o fio para baixo. Quando batia, escute isso. Se tiver microfone, também vai embora. Fica tranquilo. Se não, quando batia no nosso mestre, cravava isso. E o açoitador puxava e rasgava uma abertura de 3 centímetros. E dizia que toda vez que batia ele não falou. Foi como ovelha muda levada ao mar, sabendo que eu um dia negaria, que você negaria. Sabendo que um dia você ia olhar no espelho para a sua chamada e dizer assim: eu não tenho chamada, eu não quero mais. E ele estava dizendo assim: mas eu suporto, porque eu sei que você tem chamada. Ele disse, é como se ele dissesse assim: eu vou aguentar, porque eu sei que essa febre baixa, essa febre alta, ela vai passar e você vai entender que você sempre foi escolhido. Alguns estudiosos vão dizer que quando colocaram a coroa no nosso mestre, era uma coroa de espinho africano de 3 centímetros de comprimento e cravaram no cano do nosso mestre. E ele não falou, ele não murmurou, ele não questionou, ele apenas subiu. E você não pode suportar essa prova. Você não pode suportar essa afronta. Eu sei que talvez o seu celeiro não está como você queria, mas suporte isso. No céu não vai te faltar banquete. Aquilo que o homem valoriza na terra, que é o dinheiro, no céu vira rua. Nós andamos por cima. Aquilo que no céu valorizado por Deus é a alma. Ele quer dizer: meu filho, aqui na terra o dinheiro é importante, mas lá no céu será a rua para você andar. Lá as ruas são de ouro. As ruas são de ouro puro. Se tem alguém que está dizendo que você não vale nada, que você não tem valor, que você não é valorizado, deixa eu dizer: você tem um noivo e ele pagou um dote pela sua vida, com preço de sangue. Ele pagou um dote pela sua chamada, porque ele acreditou no seu ministério. E agora você vem com esse papinho que não vai fazer mais, que quer marcar. Lembra da onde você está e quem você era, quando você não conheceu o Evangelho. Me perdoe, mas eu tenho que falar. O Gustavo aqui era um assaltante de banco, trocava tiro com polícia, traficante. Mas Jesus foi lá e pegou, lavou por dentro, por fora, deu família, deu ministério, deu igreja. E eu vou falar que eu não quero, porque não vou não. Que Deus guarde a minha alma e a sua também, até a trombeta tocar. Nós suportaremos. Aleluias! O noivo também forneceu para a noiva, sabe o que, Deus, irmão? As vestes nupciais. E Jesus veio e dá para a igreja uma veste branca, como a neve. No dia as vestes são mais altas do que a neve. Ele vem nos mata e deixa nós mais altos do que a neve. Querendo ir assim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavar, ele derramou sangue por você.
Ele derramou sangue pela sua casa, pela sua família, pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua família, pelo seu sobrinho, pelo seu amigo. Ele derramou sangue por nós. Jesus, ele oferece para nós a transformação de vida. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque o noivo, quando está gritando aqui na palavra, está vindo quem, pastor? O noivo. Está vindo o noivo para fazer da noiva esposa. Escute isso. Ainda somos noiva, mas naquele dia se tornaremos esposa do noivo. Quando usa o termo noivo e noiva, irmão, Jesus não está colocando isso como um ato feminista ou como algo de qualquer coisa que não seja a comparação de um casamento, de um compromisso. O que Jesus está trazendo aqui é a importância do compromisso, da aliança eterna. Porque Romanos vai dizer que nem a vida e nem a morte é capaz de nos separar do amor. Alguém pode dizer assim, Deus não me ama. Você está mentindo, Ele te ama. Porque nem o seu pecado separa você do amor dele. Você, com o seu pecado, nós com o nosso pecado, podemos afastar dele, mas ele está disponível o tempo todo. O amor dele é acessível para quem quer o tempo todo. E aí não espante não, o amor dele desce na Cracolândia, desce na Biqueira, desce na Macru. O amor dele desce em qualquer lugar. Por quê? Porque quando ele quer alcançar, ele vai lá e tira de lá. O amor dele desce. Só certa feita, um amigo meu, hoje pastor, ele contou o testemunho. Qual foi o testemunho, pastor? Estava eu dentro do centro espírita, fazia parte do corro lá e fui bater um tambor. Quando eu fui bater o tambor, o cara lá que é cabeça mandou parar. E quando parei, ele falou assim, ó, vai embora. Por quê? Estou aqui tantos anos, vai embora. Hoje você veio acompanhado com alguém. E esse homem de branco falou que nunca mais você toca tambor aqui. Você não é dessa viagem, pode ir embora que você anda com ele. O amor de Deus é incondicional. Gabriel, enquanto você está aqui, o amor de Deus pode estar alcançando alguém agora na biqueira. Alguém agora que está bebendo, que está cheirando, que está fumando, que está na prostituição. O amor de Deus vai lá! E constrange ao ponto dessa pessoa olhar e falar assim, eu não quero isso mais. Eu não quero isso mais. Então vamos lá. Eu vou adiantar um pouquinho, irmão, por conta do nosso tempo aqui. Vamos lá. Vamos para a aplicação final. Nós estamos falando aqui de uma candeia, sim ou não? Então nós estamos falando de 10 mulheres. Eu já disse, vivendo no mesmo ambiente, no mesmo lugar, vivendo com as mesmas condições, servindo e esperando o mesmo noivo. Então estão esperando pela mesma pessoa. Porém, olha a comparação, isso daqui é muito lindo. A candeia, quando era se usada, ela não era colocada embaixo, ela era colocada no alto. E a candeia, ela tinha que carregar azeite, o azeite que durava dentro da candeia, ele durava por 1 hora. Então era necessário sempre ter azeite de... Essa unção de hoje, ela não vai durar a vida toda. Amanhã tem que abastecer de novo. Segunda-feira de novo, terça-feira de novo. É por isso que o crente vive uma vida de oração, de consagração, de leitura bíblica, porque todo dia ele tem que pôr óleo na candeia para manter ela acesa. A candeia era feita de barro, pastor. A candeia aqui na representação da figura bíblica aqui está representando um homem. Um homem como uma candeia. Mas uma candeia sem azeite, ela não se abre. E o azeite aqui está representado o fogo do Espírito. É por isso que o crente tem que entender que alguém escandaliza, mas nós temos que andar tranquilo, falando que o senhor tem que ser cheio mesmo, irmão. Tem que dar glória na rua, dentro da igreja, em casa, no trabalho. Alguém tem que olhar para você e dizer da glória. Ontem eu fui levar o meu menino lá no João Pinheiro, no Olivés, para fazer um teste, que ele é jogador. Quando eu fui levar ele para fazer um teste, chegou lá um menino desse tamanho, chegou e falou assim, você é pastor? Eu sou pastor, eu tenho cara. Estou vendo a sua casa, tem cara pastor. Deixa eu falar com você, irmão. Quando Moisés foi achado na beirada do Rio Nilo, quando as amas da filha de Faraó pegou Moisés, uma falou assim, certamente esse é filho de quem? De hebreu. Crente, quando é crente, você olha na lata e fala, isso é crente. Mulher de Deus, você olha na lata e fala, essa é mulher de Deus. É verdade. Lembra de Eliseu quando passava para orar? O que a senhora Bíblia falou com ele assim? Ali vai um grande homem de Deus, um santo homem de Deus.
Então, crente, meu irmão, que hoje você não consegue identificar, observe. Porque crente você conhece olhando na face dele. Por que, pastor? Porque o crente, não saiu da ética. O crente é diferente, mano. Glória a O Deus. crente anda diferente, fala diferente. Esse negócio não é eu sair do mundo, mas eu ainda estou no colégio, é tudo nosso. Crente é a paz do Senhor Jesus. Bom dia, abençoado, abençoada. Tudo bem? Como é que está a casa? Como é que está a família? Crente fala diferente, veste diferente, anda diferente, conversa diferente. Quando está na escola, no trabalho, nem parece é de Deus. Esse negócio aí no meu serviço, tá, todo mundo acha que é um segredo. Começa a analisar o que você está arrumando lá. Porque crente só de olhar na face dele, não sabe que é cristão. Por que, pastor? Porque crente é diferente. Então a cadeia aqui, ela está representando o barro. Eu queria poder explicar melhor, mas eu não vou passar do horário. A cadeia está representando a figura de um homem. A Bíblia diz que o homem foi feito do barro, do pó da terra. E para lá ele vai, não? Só que a diferença não é para onde vamos voltar, é como vamos voltar. Com azeite ou sem azeite? Com a candeia acesa ou com ela apagada? Porque para o barro nós sabemos que vamos voltar. Mas como que eu volto para o barro? Eu volto cheio de azeite e assim, esse barro está diferente. Esse barro está brilhoso. Esse barro está cheio Da presença de Deus. Então quando a trombeta tocar, e aqui eu finalizo, quando Cristo chamar a igreja para morar no céu, vai haver um grande coral. E esse coral não vai cantar com todo respeito, sabor de mel, divisa de fogo. Não vai falar que te viu na prova e não te ajudou. Não vai cantar pisando na cabeça da serpente, não vai. Aqui é gostoso, mas lá o coral vai cantar santo. Santo. Quer treinar comigo para cantar agora? Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. E deixa eu dizer algo, quando o noivo passar, não adianta bater na porta pro lado de fora e falar, eu comprei óleo, agora eu estou preparado. Quando a trombeta tocar, quem tem azeite vai entrar, quem não tem vai ficar. É verdade. Se você tem uma vida de santidade, prepara para encontrar com ele agora. Se você quer para a presença dele, conserta a tua vida hoje, porque hoje eu estou convidando agora. E aqui na terra vai estar assim. E vai ter uma grande notícia. Eu até lembro daquele corinho que vai dizer assim: aonde está aquele povo? Eu sei que você sabe, canta aí. Aonde está aquele nascimento? Amanhã baixandará. Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora. Quando a hora da igreja chegar, não tem como comprar azeite e bater na porta. Quando a hora da igreja chegar, só vai entrar para a mansão celestial aqueles que guardaram o teu azeite por dentro. Alguém vai dizer assim: eu achava que ia demorar mais. Outros vão dizer assim: a minha mãe me avisou. Outros vão dizer assim: nossa, eu poderia ter ido, meu esposo foi, a minha esposa foi. Eu fiquei, alguém vai dizer assim: o meu pastor não está mais aqui para orar por mim. Deus vai dizer: lá nas suas vestes hoje, no sangue do Cordeiro, santifica a tua vida diante da minha presença, porque é a última hora da igreja na terra, e logo mais a trombeta vai tocar. Lava hoje as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Esse negócio de brincar que hoje eu sou crente, amanhã eu sou acabou. É as últimas horas da igreja na terra. E vai chegar um dia que será a última hora. Pedro disse que a vida dele seria como a igreja alcançou? Que a vida dele seria como lá? Quem disse? Foi Pedro ou foi o pastor? 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Até então a vida dele virá como
Quem disse? O que é que Pedro está comparando a vida de ladrão com Cristo? Você quer que eu te explique? Eu explico com rapidez. Tenho 9 minutos para ser entregue para o senhor. Com rapidez. Eu até tirei a Bíblia. Vou fechar o esboço. Escute isso. Eu ando com o esboço anotado lá e ando no celular, só que o celular é outro. Quando Pedro fala que a vinda do Senhor virá como ladrão, um ladrão ele não te avisa que vai te roubar. Quando o ladrão chega e fala assim, é um mar? É um elemento surdo? Quando Jesus voltar, infelizmente, muitas pessoas serão pegas de surpresa. Mas quem tem azeite, a igreja não vai ser pega. Por que, pastor? Porque a igreja já espera com azeite guardado para morar na glória. Deixa eu dizer algo para você. Eu saí dessa vida e graças a Deus, irmão. Mas luxo de ladrão é gostar daquilo que é original, daquilo que é o relógio de ouro mesmo, de verdade, vestes, de marca mesmo. Estou falando de ladrão, estou falando de noiado, me perdoa a expressão. Estou falando de ladrão profissional, que vive especialista, infelizmente, a sua vida em assaltos grandes. Infelizmente, eu vivi dessa prática por um bom tempo. Mas a minha mãe pôs a mão no vento e falou, do vento da mesa só sai uma vez. Se Deus quebra meu filho todo para me soltar. Não deu 6 meses, fiquei pobre, sem dinheiro, devendo todo mundo. 200 mil na rua, não consegui receber. Mas com 6 meses eu estava onde? De joelho dobrado, dizendo, eu quero aceitar Jesus. O problema, irmão, é que nós oramos para Deus ter misericórdia, Deus está falando, hora para quebrar. Porque se quebrar na minha mão, eu faço novo. Se o mundo quebrar, eu vou embora. Ora para mim quebrar! E quando você orar para quebrar, pede Deus para te dar estrutura. Porque você vai ver o vaso sendo quebrado para querer para a mão. Você só vira para Deus, se é Satanás, tira a mão. Porque eu não orei para o diabo, eu orei para o Senhor. Mas se é o Senhor, quebra ele todo e vai me derrotar. Eu gemia, meu irmão. 9 meses a polícia atrás de mim de 1 milhão. Podia ver minha esposa, meus filhos, minha mãe, ninguém. Cheirei 1 quilo de cocaína. Com 9 meses, 1 quilo. Cheirei dentro de um quarto. Fumando e cheirando. Não podia sair para a rua. E minha mãe chorava do outro lado. Só que no ventre dela, ela põe a mão e fala, continua quebrando. Eu aguento, Jesus, se o Senhor me der força, eu aguento. Quebra ele, mas faz dele um pastor. O problema é que Deus está querendo quebrar. Deus está querendo quebrar. Aí sabe o que nós faz? Nós estamos falando, Deus tem misericórdia. Quebra não, Jesus. Faz isso não. Ô, tadinho, caiu de moto no hospital. Deus se é a tua mão, quebra, deixa lá e só traz lá de dentro e esforrar. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro estava preso e estava guardado. Então tem gente que Deus está guardando para não morrer aqui fora. Você está pedindo Deus para tirar. Meu Deus. Deus está dizendo assim, não pede para tirar. Deixa eu quebrar lá dentro e trazer transformar. Então, para finalizar isso daqui, irmão, para não ficar com esse negócio, estou acabando, para finalizar isso daqui. Ladrão gosta daquilo que é a origem. Pastor pode pegar bem. As irmãs cantou com todo respeito aos irmãos que louvaram. Amigo do seu pregador, pastor que é pastor. Nós podemos ser pastor aqui, podemos pregar bem, vocês podem cantar bem. Mas se não for verdadeiro, é verdade, não vai passar na porta. Lá tem um detector de falsos pregadores, falsos cantores, falsos profetas, que quando bater na porta vai dizer assim, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas aqueles que é verdadeiros adoradores ouvirão dele. Seja bem-vinda a morada do meu Pai. Seja bem-vinda a morada celestial. Quem vai morar na glória? Nós aguardamos, diga comigo, nós já estamos aguardando o nosso noivo. Eu vou te ver na glória. Você vai me ver lá? Eu vou te ver o Senhor na glória. Eu quero te ver o Senhor na glória. Porque eu e a minha casa também estaremos na glória. Eu tenho 5 características do ladrão com a semelhança de Cristo para me falar, mas eu não vou falar hoje, mas fica com essas duas. Primeiro, que é o elemento de surpresa para quem desacredita e para quem está brincando. Segundo, que só vai entrar quem é de verdade. Chegará o dia que ele estará procurando os verdadeiros, que a glória o quê?